Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, também conhecida pela CELC, fica situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Antes de iniciar, propriamente dito, o meu comentário de hoje, me permita, aliás, como todas as vezes eu faço, quando o programa é reflexão, pedir a você que assiste o programa e que se gosta do programa, é lógico, que se inscreva no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa levar o aspecto doutrinário, os preceitos, a lógica espírita para muito mais pessoas. E também não esqueça de ativar o sininho que aparece aí no rodapé da sua tela, para receber notificação assim que sair um vídeo novo. Bem, dito isto, agora vamos então para o meu comentário de hoje. Pois hoje eu vou abordar 2 ou 3 temas que imagino, e é por isso que eu vou abordá-los, que imagino que as pessoas possam ter dúvidas a respeito. A bem da verdade, eu já fiz isso aqui ainda neste ano, no mês de abril, e volto a fazer agora porque eu acho que as pessoas gostaram. Porque aquele programa, esse que eu fiz no mês de abril, alcançou somente no Facebook mais de 65 mil visualizações. Claro que nem tanto por isso, mas mais porque o programa objetiva, e foi para isso, e foi por isso também que ele foi criado, objetiva levar a informação de várias facetas da vida e da morte, sob a ótica e a racionalidade, claro que, do Espiritismo. E já como primeiro assunto, vou falar como o Espiritismo encara a morte. A morte do corpo, bem entendido. Eu não sei se você se deu conta, mas um dia, inexoravelmente, você vai ter que lidar com esse assunto. E se vai ter que lidar com ele, com esse assunto, morte, por que não conhecê-lo um pouco melhor? Se a morte é o fim de tudo, conforme pensam os materialistas, os ateus, então eu pergunto a você, por que ser honesto? Se tudo acaba, eu pergunto, por que não se dar bem na vida, por exemplo, a qualquer custo? Afinal, se tudo acaba, qual o problema? Você já pensou sobre isso? E você sabe o porquê que os ateus não pensam e não agem assim? Porque lá no fundo da consciência, o ateu, o materialista, aquele que não acredita em Deus, ele sabe, ele tem plena consciência que tem algo a mais depois do último suspiro. E tem mesmo, mas não conforme pregam as religiões tradicionais que nos atormentaram por séculos e séculos,
nos insuflando o medo do castigo divino, o medo do castigo de Deus. Não. Não tem castigo divino, não tem inferno, não tem purgatório e não tem também todas aquelas outras aberrações que nos fizeram acreditar durante séculos e séculos. Gente, morte não é fim, morte é transformação. Aliás, nascimento, morte e renascimento são transformações absolutamente naturais da vida do espírito. Este sim, o espírito, este sim, imortal. Por isso, para desmistificar a palavra morte com a sua conotação de fim, o espiritismo adota o termo desencarnação, que é a separação da alma, a separação do espírito do corpo. Este, e tão somente este, o corpo, este sim morre. Este tem um fim. Mas você não é o corpo. Você é a essência que mantém esse corpo vivo. E você, a sua essência, essa continua viva. Aliás, muito viva. Quando você vai a uma festa e veste a sua melhor roupa, eu lhe pergunto, você é a sua melhor roupa? Não, claro que não. Você é o que existe no interior dessa roupa. Pois com a morte acontece a mesma coisa. Pois em lugar do terrorismo teológico que amedrontou uma gigantesca parcela da humanidade por séculos e séculos e séculos, o Espiritismo mostra que a morte, com o céu, com o inferno, juízo final e outras invenções teológicas terroristas, são totalmente incompatíveis com a bondade e a misericórdia infinita de um Deus também infinito em justiça, bondade e amor. Portanto, após a morte do corpo, você pode ter a certeza absoluta que você vai continuar vivo, ou melhor, mais vivo ainda do que antes. Mas aí você pode se perguntar o seguinte: por que o Espiritismo acredita na multiplicidade das existências, mais conhecida como reencarnação? E a resposta é muito simples, porque o Espiritismo acredita, como eu disse agora há pouco, na justiça divina. Vamos raciocinar juntos. Se houver, como dizem as religiões tradicionais, apenas uma vida, não há, por mais que você tente encontrar uma explicação razoável, uma explicação racional, uma explicação lógica, que explique a diferença de oportunidades que as diversas pessoas do mundo têm durante a vida. Você não concorda? O grande problema é que fomos educados desde pequenos. Eu particularmente, e acredito que muitas das pessoas que me assistem neste momento, foram educadas também para acreditarmos em pecado, em céu, em inferno, demônios, Adão e Eva, juízo final e tantas outras, vou colocar entre aspas, e tantas outras verdades criadas pelos homens em uma época em que o poder religioso era mais poderoso do que os próprios reis e imperadores. Ou seja, o poder religioso, nessa época que eu me refiro, se impunha pelo medo, inclusive pelo medo de Deus. Vejam só, é um absurdo total, medo de Deus. Felizmente, esse tempo obscuro da humanidade passou
E hoje, e já conseguimos, felizmente, enxergar Deus de outra forma. Um Deus de amor, que não castiga e está sempre nos dando chances e mais chances, através de quê? Da multiplicidade das existências, que através delas temos possibilidade de crescermos, de evoluirmos e de nos tornarmos pessoas melhores. Somente por meio delas, das reencarnações sucessivas, é que se explica de forma lógica, se explica de forma coerente tudo aquilo que as religiões tradicionais não conseguem explicar. Explicar, bem entendido, de forma lógica. Não dizer que porque está escrito, não. Tem que explicar de forma lógica. Você sabe que quando morremos, nós continuamos vivos. Aliás, eu já disse isso aqui agora há pouco. Aliás, muito vivos. E mais, por mais que você se você vai se enxergar exatamente como você se via quando estava vivo. Para você entender isso, você precisa entender que cada um de nós possui, além desse corpo grosseiro e pesado que nós enxergamos no espelho, nós possuímos, ou melhor, a nossa essência, o nosso espírito, possui um outro corpo, um corpo espiritual, que sobrevive à morte do corpo físico, esse que a gente vê refletido no espelho. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa que é médium vidente, mesmo sem saber que é e mesmo sem saber o que significa isso, médium vidente, essa pessoa é chamada, aquela pessoa que enxerga o mundo do lado de cá e também enxerga os viventes do mundo do lado de lá. Esses são os chamados videntes. E essa pessoa, um dia, sem esperar, começa a ter visões da sua mãe, que já morreu há bastante tempo. Mas não somente vê a sua mãe, como vê com uma nitidez extraordinária, capaz de descrever as roupas com as quais ela está vestida e até mesmo captar as sensações que a sua mãe, já morta, ou melhor, o corpo da sua mãe já morto, exterioriza. Ou seja, se está triste, alegre, serena, enfim, essas sensações que todo o ser humano exterioriza. O que o vidente está vendo na verdade? Pois essa pessoa, o vidente, está vendo, está enxergando um espírito desencarnado, se apresentando com toda a mesma aparência de quando vivia entre nós, os chamados vivos. Está vendo, em outras palavras, verdadeiramente a sua mãe. Somente que agora a sua mãe em uma outra dimensão. Mas como é que se explica isso? Então o espírito, digamos, tem um corpo, mas o seu corpo não morreu, não foi velado e enterrado como se diz na Chile, em um túmulo a 7 palmos abaixo da terra? E a resposta é sim, ele tem um corpo. Só que um corpo que no Espiritismo nós chamamos de corpo perispiritual, ou, como André Luiz chamou, de psicossoma, nas obras ditadas por ele e psicografadas por Chico Xavier. Em outras palavras, é um corpo, sim, um corpo, mas um corpo fluídico, que reveste, que envolve o espírito e lhe dá forma. Assim como é a nossa pele, que nos envolve e nos dá forma. Em outras palavras ainda, é um corpo
é um envoltório composto também de matéria, da matéria do mundo espiritual. Só que uma matéria muito, muito, muito mais sutil se comparada com a nossa matéria grosseira do planeta Terra. É como eu diria, é formado de uma substância muito, na ausência de uma melhor expressão, uma substância muito vaporosa. Claro que vaporosa para nós aqui desse lado da vida, claro, mas bastante sólida para os habitantes do lado de lá. E a esse corpo, esse perispírito, Allan Kardec chamou de exatamente perispírito, ou seja, peri vem de perímetro, que também quer dizer por fora, periferia. Resumindo, perispírito quer dizer por fora do espírito, que reveste o espírito. É com esse perispírito que o espírito se apresenta, se mostra, tanto aqui para nós encarnados, como também lá no mundo espiritual. Outra coisa, você já ouviu falar em aura? Algumas pessoas dizem áurea. Não, o correto é aura. O que é a aura? Pois a aura é conhecida desde tempos imemoriais. Porém, agora é que a ciência começou a estudá-la mais aprofundadamente. O nome aura vem do latim e quer dizer brisa, no latim, sopro. Aura, na verdade, trocando em miúdos, dá para se dizer que é o reflexo da alma, o reflexo do espírito. São emanações irradiadas pelo espírito através do corpo físico. As pessoas que têm dupla vista, e eu já falei nelas há pouco, estão também mais conhecidas por videntes, ou seja, repito, aquelas pessoas que enxergam o mundo do lado de lá, relatam que enxergam essa irradiação tanto nos desencarnados como nos encarnados, que somos nós, em forma de irradiação colorida que se projetam do perispírito através, digamos assim, do corpo físico e variam de acordo com o pensamento. Ou seja, o seu estado mental e o estado emocional, tanto no encarnado como no desencarnado. Isso ocorre porque nós exteriorizamos, mesmo sem percebermos, e nem mesmo por vontade própria, nós exteriorizamos o reflexo de nós mesmos. As simpatias e as antipatias que sentimos por alguém são energias involuntárias que partem de nós e que refletem o nosso sentimento a respeito de alguém. É através da aura que somos vistos pelos espíritos, tanto pelos espíritos superiores que se aproximam para nos ajudar, como também pelos espíritos que estão em situação inferior à nossa, que muitas vezes se aproximam para nos prejudicar. Daí, gente, a importância de nos mantermos sempre vigilantes com o nosso pensamento, claro que na medida do possível e sempre elevado. Lembram daquela máxima que diz, foi Jesus que disse, orai e vigiai? Pois é, mas o vigiai não é vigiar os outros, mas sim vigiar a nós mesmos. Quase que eu esqueço de dizer uma coisa muito importante. Todos, repito, todos os seres vivos possuem uma aura, ou seja, seus corpos
são revestidos por um halo energético correspondente, claro, à natureza, lógico, de cada um. Hoje não vai dar, mas outro dia porque o tempo em TV é contadinho, outro dia eu falo sobre uma outra parte do espírito chamado duplo etérico, sobre o que é esse tal de duplo etérico. Gente, para finalizar, você que está aí me assistindo, você é um ser muito, muito, muito mais complexo do que você possa imaginar. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, enfim, todos nós somos muito mais do que aquilo que nós vemos no espelho. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.